PROC-V, utilizando como referência duas tabelas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um PROC-V e a gente vai colocar esse PROC-V como resultado de uma outra PROC-V. Então, vamos lá. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente procurar esse código aqui, e esse código ele vai trazer para a gente um valor, e eu vou aplicar, baseado neste valor, uma tabela, um valor de comissão. Então, como eu falei, todos esses questionamentos foram dados para situações onde as pessoas não podiam fazer mudança. Então, neste caso, a pessoa ela trabalhava com duas tabelas separadas. Então, a solução tinha que dar para este caso. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente faz o PROC-V, e o PROC-V a gente vai buscar o código e a gente vai trazer o quê? A gente vai trazer o valor. Então, eu marco da minha coluna A, onde está o meu valor procurado, e vou até minha coluna D e faço referência, né, à minha quarta coluna. Então, ponto e vírgula, qual que é o meu número índice da coluna? 4. Né? Ponto e vírgula, novamente 0, para ele poder trazer minha correspondência exata. Ou seja, meu valor procurado é o meu H1, que é o meu código, na minha matriz tabela da coluna A, coluna D, porque eu preciso do meu valor aqui, eu não preciso ir até o final. Marco como quarto, né, o 4, o meu número índice da coluna, porque é a informação da coluna D, e coloco 0 para a correspondência exata e clico em Enter. Então, ele está trazendo aqui para mim o valor, no caso desse código, que é o código 791, ele está me trazendo aqui, por exemplo, o valor 166672. Bom, e a gente vai fazer o seguinte agora, como eu já encontrei o valor, então, ou seja, eu vim aqui, peguei esse código, vim nessa tabela, pelo código eu identifiquei qual que era o valor, então vamos imaginar que esse é o código do vendedor, e baseado no código do vendedor, ele encontrou o valor, que é o valor vendido pelo aquele respectivo vendedor num determinado mês. Então, eu baseado no valor da venda, eu quero chegar à alíquota de comissão, né, o percentual de comissão aplicável. Então, o que a gente vai fazer? Então, eu vou começar a minha PROC-V, e aí, qual que vai ser o meu valor procurado? Exatamente o resultado da minha PROC-V. Por quê? Porque eu vou buscar nesta tabela, baseado no valor que eu encontrei, para saber qual que é o valor da comissão aplicável. Então, este é o meu valor procurado. Então, eu coloco ponto e vírgula, qual que é a minha matriz tabela? Agora, minha matriz tabela é essa matriz aqui. Ponto e vírgula, qual que é o meu número índice da coluna? Então, eu estou procurando o valor e eu quero que me traga o valor correspondente à segunda coluna. Então, eu coloco o número 2, ponto e vírgula. E agora, para a gente fazer o teste, a gente vai fazer o seguinte. Ao invés da gente colocar aqui correspondência exata, eu vou deixar como correspondência aproximada, ok? Vou fechar a nossa PROC-V, vou clicar em Enter, ok? Então, aqui ele deu o valor 005 porque ele só não está formatado, agora ele está formatado. Então vamos lá, vamos validar a nossa informação aqui. Então, para o código 791, qual que é o valor da venda? 165. 165 aqui na tabela é acima de 100 mil, então 5% de comissão. Eu coloquei uma função aqui para que os valores pudessem mudar, para a gente poder fazer a validação. Então, por exemplo, aqui para valores, função chamada aleatório, entre que você coloca a função e dentre a função você coloca qual que é o valor inferior, o valor superior, e ele é volátil, ou seja, toda vez que eu fizer qualquer movimento, que eu der um enter, por exemplo, que eu mudar de coluna, ele vai atualizar, por exemplo, essa informação. Então, só para a gente poder fazer um teste aqui. Então, imagina agora ele deu 3% de comissão. Por quê? Porque o valor que encontrou com esse código foi 29. Como se o valor mudasse nos meses seguintes, por exemplo. Então, 29. 29, ele está colocando o valor de 3% de comissão. Por quê? Porque 29 não é maior do que 50. Então, ele só vai ter o 3% porque essa era a regra. Então, vamos atualizar de novo. 32 mil, por exemplo. Continua 3% porque não chegou, né, a 50%, ou seja, né? Então, vamos lá. Então, vamos pegar mais um exemplo aqui. Então, agora foi 181 mil, 5%. Então, vamos imaginar que esse valor fosse 8 mil. Deixa eu ajustar ele na mão. 8 mil. Então, 1%. Por quê? Porque ele não chegou a 10 mil. Ele está acima de 5 mil, mas ele não chegou a 10 mil. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 30 mil.
30 mil, 3% de comissão. Por quê? Porque ele é maior que 20 mil, mas ele não chegou a 50 mil.